não desistir. Primeira coisa é não desistir. Não pode desistir do filho, não pode desistir de lutar. A gente olha por Santa Mônica, né? Mais de 30 anos, ela teve a graça de ver. Outras mães, eu acredito que nem terão a graça de ver, mas a oração não fica sem ser ouvida pelo Senhor. Eu acredito na graça, eu acredito no milagre, sabe? E assim, eu penso, Vinícius, que o pai está aqui, depois ele corrige se eu estiver errado, tá, padre? Mas assim, eu penso que nas pequenas coisas, na oração diária, eu costumo dizer que a gente precisa rezar com a vida, sabe? Porque a nossa vida é muito corrida, né? A gente trabalha de manhã, tarde, né? Aí chega em casa e tem a janta, tem as coisas para fazer. Então, é nessas coisas assim que eu não posso desistir. Então, é no diário. Se eu posso acordar mais cedo, Deus seja louvado. Eu preciso entender que quando eu oro, Deus renova as minhas forças para eu não desistir. Porque quando a gente vê os casos, só o poder da graça de Deus para a gente continuar firme e não desistir. Mas a gente tem um Deus, né? Então, é lavando um prato, é lavando uma roupa, é quando eu coloco uma comida à mesa, é quando eu engulo a seco para não falar. Filha que xingava, não é? E quando eu começo a mudar isso, é uma forma de oração para mim. Penso que nós como mães, a gente tem muito para fazer. E aquele serviço que ninguém vê, o serviço de casa que ninguém vê, que ninguém sabe. Aquilo em oferecimento se torna oração para que eu não desista do meu filho e eu consiga alcançar, né? E assim, enquanto eu luto pela minha casa, eu luto pela escola, eu luto pelos amigos e eu, na rede, nós oramos por tudo, né? E assim, muitos, até testemunhos que as pessoas falam, primeira coisa, né? Abençoar o filho. Como eu digo, eu vim de uma família onde a gente pedia a bênção, né? E pedia a bênção para o padrinho, para a madrinha, para a comadre que chegava, para o mais velho. E ali todos nós éramos abençoados, várias vezes no dia. Hoje, eu preciso abençoar meu filho, nem que ele não veja. Eu posso passar e abençoar no meu quarto, onde eu estiver, no meu trabalho, se for à noite, porque eu peço a proteção para que meu filho esteja sob a proteção do Senhor. Então, na rede a gente acostumou a isso, porque muitas vezes a gente tinha deixado um pouco de lado, um pouco para trás, sabe? E aí orar pelo filho. Mas eu tenho que orar pelos amigos do filho. Porque os amigos tiram meu filho de Deus. Tira o meu filho de mim. Tira o meu filho da minha família. Então eu preciso pedir, Senhor, dê a graça para os amigos. Né? Dê a graça para os amigos, converte, cure. E se não for, o Senhor retira. Se não for seu, Senhor, o Senhor retira da vida deles. Assim pelo namorado, pela namorada, pelo esposo, pela esposa, por toda a família que vai envolvendo. Então, aos poucos eu vou pedindo e vou fechando, pedindo ao Senhor por tudo isso. Para quê? Para que eu não desista e que eu consiga ver a graça lá na frente. Porque a cada dia existe uma batalha, né? A cada dia existe uma batalha, mas existe uma batalha maior que a gente vai vencer lá na frente. Você vai vendo, né? É faculdade, é escola, é amizade, é toda a situação que vai envolvendo os nossos jovens. É o celular, é a internet, que é uma bênção quando é bem usada, mas quando não é, consegue tirar. É uma maldição. É a maldição. É o tempo que os nossos filhos ficam na TV, que vai tirando até a inteligência deles, né? E hoje é uma babá, porque você vai numa reunião onde estão os filhos, para ele ficar quieto e dar o celular, ele fica lá quietinho enquanto você está numa reunião. E aí a gente vai trabalhando
com essas coisas, é muita coisa que a gente precisa orar, que a gente precisa pedir. Mas, em tudo, eu vejo a graça de Deus. Deus não desampara uma mãe. Deus não desampara a uma oração. Eu penso assim, né? Eu costumo dizer que a minha filha, tá ali, né? Ela diz assim, que Deus ama tanto a mãe, que às vezes ele muda até a rota para que a mãe fale esteja correta. Fala assim, o céu tá azul, fala assim, vai chover, leva a sobrinha e chove, né? E a palavra da mãe é poderosa, né? A gente sabe disso. E assim, e com isso mesmo de chuva foi muito interessante, porque ela muito novinha, quando ela foi fazer o vestibular, com 17 anos, e aí eu já estava numa missão, e ela ligou para mim e falou, mãe, estou indo. Aí eu falei assim, minha filha, leva uma blusa, calor está pegando. Novembro. Aí eu falei, minha filha, mãe, uma blusa? Foi ela. Chegou lá, ela ficou debaixo do ar-condicionado, sentiu muito frio. Lembrou da mãe o tempo inteiro, né? Mesmo, ó, supoizinhos pequenos, aí ela disse, não, e não ia nem acontecer, mas para provar que você estava certa, Deus mudou ali. Mas enfim, é o carinho de Deus com a gente, né? Deus às vezes, ele mostra uma coisa que não é imaginável, a gente fala, e o carinho dele faz com que aquilo aconteça mesmo. Mas é a maturidade, né? E a graça de Deus na nossa vida. Dá bem. Padre, alguma consideração? Do senhor que é pastoral, certamente você escuta muita mãe também, né? Alguma consideração para essas mães alcançarem mais graças do céu? Além de tudo que já falamos, né? Eu me lembro que até os meus 20 anos de idade, que foi quando eu saí de casa, mais ou menos 20 anos, saí de casa para ir para o seminário, minha mãe, ela, eu acho que é todo dia, porque eu via de vez em quando, que eu estava acordado ainda, né? Fingia que estava dormindo, mas estava ali acordado vendo. Ela sempre punha as mãos sobre mim, deitado na cama lá, fazia oração e tal, ficava fazendo oração um tempão. Todo dia. Eu acredito que seja, porque alguns dias eu já estava dormindo, né? Mas toda vez que eu estava acordado ela fazia, então não era coincidência. Como que é importante que as mães tomem para si, o que a Luciane já falou aqui, a autoridade, mas não só a autoridade de uma palavra, de uma direção, mas a autoridade espiritual. Que as mães compreendam que a oração delas é muito poderosa. Que as mães compreendam que muito mais poderosa é a oração delas do que qualquer coisa que alguém possa fazer contra os filhos delas. Às vezes, há mães desesperadas porque alguém jogou uma praga para o filho, ou alguém fez alguma coisa espiritual ruim para o filho, e não sei o quê. Não se compara o poder da autoridade da oração da mãe. Né? Tem uma história bonita que eu ouvi, eu não lembro de quem que foi, não lembro se foi do Dunga, que era da Canção Nova, ou se foi de outra pessoa. Eu fico com medo de falar e depois não ser aquela pessoa, e aí parecer que eu tô, né? Não, alguém. Alguém, eu acho que foi o Dunga, mas eu não tenho certeza. Que usava drogas, né? E aí chegava em casa todo sujo, todo aquela coisa toda, né? De álcool, de drogas, aquela coisa toda. E deitava às vezes na cama sujo daquele jeito. E a mãe rezava por ele. E um dia ele chegou drogado numa igreja, uma pessoa fazendo, acho que um grupo de oração, alguma coisa assim, a pessoa fazendo uma pregação sobre o amor de Deus. Ele foi batizado no Espírito ali, se levantou sem o efeito da droga que ele estava antes. E ali a vida dele mudou completamente. Assim, o que fez aquele menino drogado entrar numa igreja? Ficar ali.
ouvir a palavra de Deus, a graça de Deus agir na vida dele e mudar a vida dele e depois, através dele, a vida de muitas pessoas. O que fez isso, se não aquela oração da mãe ali, ó, vendo ele todo sujo, todo estragado pelas drogas, pelo álcool, né? E a mãe ali, orando. Então, eu acho que um bom incentivo aí para as mães é o que a Luciane falou, de que sempre estejam em oração. Estão fazendo as coisas em casa, estejam em oração pelos seus filhos, pela sua família. E pelos filhos dos outros também, não é? Às vezes Deus também ouve a oração de pessoas que não são egoístas, né? Assim, de que rezam pelos filhos dos outros também. Eu conheço uma história também de uma senhora que ela era daquela época da evangelização 2000, que as pessoas iam evangelizar na rua, nas casas, aquela coisa toda. E essa senhora lá em São Paulo, ela passava o dia na Praça da Sé, não sei onde, evangelizando, levando Deus para as pessoas, para os jovens principalmente, de rua, aquela coisa toda. E um dia o filho dela sumiu, foi embora. Era um jovenzinho, sumiu, foi embora, deixou um bilhete, você quase não está em casa, se dedica muito aos outros, mas não se dedica a mim, todo revoltado, né? E sumiu. Quando passaram-se muitos anos, o menino aparece, barbudo, diferente, a mãe reconheceu, é claro. Aí o menino foi tomar um banho e depois contou a história para a mãe. Eu estava na rua, já vivendo como mendigo, já não tinha mais nada. Quase. E aí uma mulher da Evangelização 2000 veio conversar comigo, rezou por mim e a minha vida mudou e eu resolvi voltar para casa. E aí ela falou consigo, né? Pensou no coração dela, né? Tudo que eu fiz para tantos filhos dos outros, Deus fez com que alguém fizesse pelo meu. Que lindo testemunho. Não é? Lindo testemunho. Então a gente sempre acreditar no poder da oração, sempre acreditar no poder do amor e com certeza isso vai só esse amor, essa oração, essa fé vai só se alastrando, vai atingindo a muitos e a gente vai conseguindo fazer a obra de Deus acontecer nesse mundo tão sem Deus às vezes. Né? É interessante porque enquanto vocês falavam, primeiramente um beijo para a dona Vera, para a dona Irene, que nos As acompanham mães sempre, né? A são mãe as do nossas Senhor. fiéis. E nossa,